Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Um inscrito me pediu para postar um vídeo falando sobre comunicação e eu tive a ideia de trazer aqui o meu irmão gêmeo Renan para que a gente possa debater um pouco sobre esse tema. Primeiramente, de 0 a 10, quanto você acredita que o networking impacta no seu sucesso? 10, é óbvio. Por quê? Porque network é tudo. Deixa eu te falar, cara. O simples ato de você interagir com uma pessoa pode te dar sucesso. Você tá lá no ônibus, tem uma pessoa do seu lado, essa pessoa do seu lado pode ser seu futuro sócio, pode ser seu futuro patrão, você pode fazer Verdade. negócio com ela, você pode interagir com ela. Eu conheço o cara no YouTube, conheço não, eu assisti ele na verdade, que ele era muito tímido, mas ele começou a interagir com as pessoas. Aí tinha um cara na escola, ele conheceu o cara na faculdade na verdade, aí ele começou a interagir com o cara, ele queria ser amigo do cara. Aí ele tanto forçar, ele virou amigo do cara. Aí teve um dia que esse cara chegou nele e disse: Cara, você corta seu cabelo, seu próprio cabelo em casa, por que você não grava um vídeo e posta no TikTok? Ele seguiu o conselho do cara, gravou o vídeo dele cortando o próprio cabelo, postou no TikTok e estourou. Foi graças a esse vídeo que ele estourou que hoje ele tá onde ele tá. Ele já atingiu o sucesso, tá ganhando milhões aí por mês, já criou uma própria marca. Tudo isso porque ele interagiu com o cara, fez amizade com o cara e esse cara incentivou ele a postar um vídeo. Entendi. Eu também tenho uma história real, só que dessa vez não é uma pessoa que eu vi. Foi aplicado a mim mesmo, porque hoje eu sou estagiário em um banco e para conseguir um emprego atual que eu tenho hoje foi graças ao networking. Boa parte foi por conta disso, porque as pessoas desse setor bancário, de bancos, elas precisam fazer networking, porque muitas pessoas, a maioria delas, eu creio que 99% das pessoas usam o LinkedIn. E eu precisei usar o LinkedIn também. Eu fiz conexões. O próprio aplicativo, que é o LinkedIn, gera esse nome para conexões, que é as pessoas que você segue e se conecta. No Instagram tem como você seguir, mas no LinkedIn você se conecta com pessoas que deveriam ser que você conhece, mas na verdade nós se conectamos com muitas pessoas. E foi graças ao LinkedIn que eu consegui a minha oportunidade. Não foi se candidatando para vagas, foi fazendo conexões com as pessoas. Eu entrei em contato, conversei com muitas pessoas do ramo, do setor bancário, e algumas delas me ajudaram, porque eu não fui interesseiro, eu fui interessante. Antes de você querer algo de alguém, você precisa agregar valor para aquela pessoa. Não é só você chegar e pedir, você precisa oferecer alguma coisa em troca. Então eu fui interessante e por isso muitas pessoas me ajudaram. Inclusive uma pessoa da minha cidade, aqui em Patos, Paraíba, que ela me disse: Olha, aqui na agência está com uma vaga. A gerente ela é bem receptiva. Vem aqui com currículos em mãos e venha falar com ela. Aí eu pensei, pô, vou lá, hein? Eu fui e eu realmente consegui minha vaga. E por curiosidade, hoje eu trabalho diretamente com essa pessoa que me ajudou a conquistar essa vaga. Então eu acredito que sim, o networking me ajudou a conseguir essa vaga que eu tenho hoje, porque foi graças ao network que eu fiz no LinkedIn que eu consegui a minha vaga, que a pessoa me ajudou e indicou para que eu pudesse ir lá na agência entregar o currículo. Foi graças ao network também que eu conheci Marcelo, né? Que eu interagi com o Marcelo. Conheci Marcelo lá no trabalho. Eu era meio tímido, nunca cheguei a falar com ele não, mas todo dia ele lá no trabalho. Aí ele começou a falar comigo e tal. Falar comigo como se eu conhecesse há muito tempo. Fiz amizade com ele e hoje ele é meio que meu empresário, né? Ele me leva para as corridas, ele paga um suplementozinho para mim, um energéticozinho. E foi graças à interação que eu conheci Marcelo e hoje ele é meu empresário. Marcelo, que ele está dizendo aí, é justamente o cara que está patrocinando ele praticamente. É, E nós conhecemos uma pessoa também, uma pessoa em comum da gente aqui, que ele é policial e, pô, o cara passa na rua, pibi, 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 fala com todo mundo porque ele conhece todo mundo. E o melhor, ele lembra do nome, né? lembrou do nome. Eu quero falar sobre um ponto também que já foi feito um estudo, porque assim, comunicação é um tema muito importante, principalmente nos dias atuais, e tem um estudo que comprova que as pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer. Olha que loucura, o cara tem mais medo de falar do que de morrer. Sabe por quê? Porque as pessoas se importam com o que as outras pessoas pensam delas. Tipo assim, você tá num lugar, sei lá, na Torre Eiffel. Aí você vai gravar um vídeo, você não tem coragem porque tá cheio de pessoas ao seu redor e você vai pensar, o que elas estão pensando sobre mim agora? E muitas pessoas acabam não praticando, não colocando em prática os objetivos delas, aqueles planos do papel, não tiram do papel justamente porque se preocupam com o que os outros vão pensar delas. Mas deixa eu te falar, cara, muitas pessoas morreram. O cemitério é o lugar que tem mais sonhos enterrados que não foram tirados do papel por conta disso, porque as pessoas têm medo, elas não agem. É aquela famosa frase da Nike, just do it, apenas faça. Mas é aquela, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que passar por esse medo para você evoluir. Você tem que começar.
Quanto mais você falar em público, mais você vai melhorando. Tá ligado aquele cara da nossa sala, né, que apresentava trabalho? Toda vez que o moleque apresentava trabalho, Tremia. ele começava a gaguejar e se tremia todinho. O papel chega tremia. Aí os meninos que é safado, né, começava a tirar onda com ele começava a gritar de raiva lá e não conseguia mais aprestar o trabalho. Sabe, hoje ele tá fazendo educação física. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas você sabe o que eu tô falando, né? Ele tá fazendo educação física não para ser personal, mas para ser professor. Ele quer ser professor. Mas E ele aí- gaguejava, sofria na hora de apresentar o trabalho, né? Porque na frente da sala toda. E hoje está estudando para ser professor e ele já apresenta o trabalho tranquilamente hoje em dia. Mas é porque o cara é inteligente mesmo. Voltando aqui ao ponto que eu falei pra vocês que as pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer. Tem outro, não é nem estudo, é um projeto social, uma prova social, na verdade. O cara foi no shopping, eu nem vou citar o nome dele, mas eu sei quem foi. Ele foi no shopping para provar isso na prática. Ele gritou, oh, olhe pra mim, no meio do shopping lotado. As pessoas olharam para ele e viraram o rosto. Por quê? Porque elas não estão nem aí pro que tu tá fazendo, cara. Elas não estão nem aí para quem é você. Elas vão esquecer de você. Pensa bem, pô. Tu vive aí 50 anos, 60 anos, hoje ele tem 19. Se ele fizer isso no shopping, amanhã, depois de amanhã, talvez daqui a uma semana, ninguém vai lembrar disso, meu irmão. Então, pô, velho, foda-se, tá ligado? Só faz, mano. Se fosse esse cara em Paris, que eu citei o exemplo, ele tá gravando lá, quantas vezes ele vai retornar em Paris? Talvez nunca mais. E foi uma oportunidade única. E ele não quis gravar simplesmente porque se importa com o que os outros vão pensar. Então, para de fazer isso. Só faz os teus projetos. Já que a gente tá falando de network, nada melhor do que falar como você fazer network da melhor forma, né? Ó, cara, primeiramente, para você fazer network, você tem que gerar valor. Você não pode chegar no cara, ei, faz network, eu preciso disso e aquilo, me ajuda a fazer isso? Não, cara, você tem que gerar valor. Gere valor, porque gere valor de volta. Se você quer uma coisa, gere valor para aquela pessoa. Ah, Raul, eu preciso da sua ajuda, você é bom com finanças, me ajuda com a finanças. Eu não vou chegar assim nele, tá entendendo? Eu vou chegar nele, primeiro você tem que pensar o que ele quer. Tá entendendo? Você pensa o que ele quer, aí você vai, faz o que ele quer e em troca ele faz o que você quer. Network é isso, é uma troca de valores, tá entendendo? Inclusive, eu tenho um hábito há mais de 2 anos, ele também, que é a leitura. E a leitura te agrega muito valor, pô. Porque assim, se você quer ser uma pessoa de sucesso, você precisa ter hábitos diários para que você seja uma pessoa de sucesso. E nada melhor do que aprender com pessoas de sucesso. Eu conheço muitas pessoas com sucesso, com dinheiro, com uma vida abundante, um lifestyle da hora, que você olha e pensa, pô, eu queria ser esse cara. Mas na verdade você não quer ser ele, você quer ter o que ele tem. Mas vamos lá, para não enrolar. Esse cara, esse tipo de pessoa sempre indica a leitura. E eu aplico no meu dia a dia. Não sei se vai dar pra ver, mas aqui tem muitos livros. Inclusive, esse azul aqui. Eu vou pegar. Deixa eu ver se não vai derrubar. Deixa eu ver se não vai derrubar. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um dos melhores livros que eu já li. Ele tá relendo aqui pela segunda vez, né? Leu e tá relendo. E nele diz, faz um desafio. É nele, eu acho que, se não for nele, me perdoem. Mas tem um livro sobre comunicação, acredito que seja esse sim, que te desafia a falar com 10 pessoas estranhas todos os dias, para que você possa desenvolver a sua comunicação, melhorar. Inclusive, o exemplo que ele citou do cara que cortava o cabelo em casa, aí começou a postar vídeo no TikTok, enfim. Se você aplicar esse hábito aqui de falar com 10 pessoas estranhas, você pode acabar sendo que nesse cara, que queria fazer amizade com tal pessoa, mas que era tímido. Aí pensou, não, é hoje, eu vou falar com ele. Foi lá e fez. Eu comecei a aplicar esse hábito aqui na escola, velho. Eu tava no ensino médio, então não tem desculpa. Você pode aplicar esse hábito aqui e com certeza me ajudou. Porque todos os dias eu não andava de cabeça baixa, ignorante, cara fechada. Eu levantei a cabeça, comecei a olhar pro pessoal. Opa, bom dia, boa tarde, tudo bem? Não é você chegar no cara, e aí, tu fez o que ontem? Tu assistiu o jogo do Mundial? Não, é só você interagir. Opa, bom dia, boa tarde, como é que você tá? Tá bem? As pessoas vão começar a gostar de você. Não porque você falou de um jogo de futebol, mas só porque você interagiu com aquelas pessoas. Você acreditou que elas são importantes. Porque, por exemplo, vamos citar um porteiro aqui. Um porteiro de um prédio. Muitas pessoas sobem e descem do prédio o dia todo, passam por ele e não dão nenhum oi. Esse cara vai achar que ele é invisível, que ninguém tá vendo ele. Mas se todos os dias você chega, opa, bom dia, boa tarde, irmão, como é que você tá? Tá bem? Como é que foi seu final de semana? Você descansou? Isso daí gera uma conexão. A pessoa vai começar a gostar de você também. Tu concorda? E você tem que interagir da maneira certa. Eu vi um vídeo que o cara falou de como você interagir da maneira certa. Ele passa pelas pessoas na rua e interage com elas. Aí ele passou na praia de Copacabana, né? Tava passando pelas pessoas e ele agiu como personagem invisível, que é o que a maioria das pessoas fazem hoje em dia. A galera tava passando, ele passa e faz, bom dia.
Cara, ninguém vai te responder, mano. Você vai passar, ninguém vai te ver, você vai ser o personagem invisível. Agora, se você mudar a sua abordagem, você passar do e falar, opa, bom dia. Você viu que já é um som mais agudo, já é um bom dia mais para fora e não para dentro? Cara, você vai interagir de uma maneira melhor com as pessoas. Você passa e fala, opa, bom dia. Pô, cara, gostei da camisa, não sei o quê. Já começa a interagir, cara, já puxa um assunto ali, ele vai perguntar da sua camisa também, pô, comprar onde, não sei o que e tal, foi quanto? Vai interagindo, cara. Depois você vai mudando de assunto. Você vai conhecer a mentalidade dele, vai conhecer sua mentalidade. Você pode falar de negócio, você pode falar de outra coisa. O cara pode estar lá todo largadão, você começa a conversar com ele. O cara é dono de uma empresa, pode te dar um ensinamento que vai mudar a tua vida. Pode ser a virada de chave pra tu. E aí? Aí não, tu fica lá. Tu sai pra tomar um ar. Vamos dizer, onde você mora, vai se sentar ali pra praia. Fica lá, abaixa a cabeça. Não olha nem pro horizonte, não olha nem pra praia. Fica lá, ó. Sentado mexendo no celular, larga o celular, passa o dia todo no celular, porque tu não fica assim, ó, ativo, ligado, conversa com o cara que tá do teu lado, pô, começa a trocar ideia, por que tu não faz isso? É simples, mano, é porque hoje em dia a galera tá muito digitalizada, passa o dia inteiro no celular, cara, não quer mais conversar com os outros, o povo de hoje em dia, hoje em dia é tudo introvertido, não desenrola nada, o povo de antigamente, cara, é todo desenrolado, só tá um moleque hoje, pai, vai ali no postinho, tira uma ficha pra tu, o moleque não sabe, pô. Tem que ir com a mãe, pelo amor de Deus, cara. Que mundo é esse? E tem uma famosa frase, que eu até tô com o livro aqui do lado, que eu vou citar, que as pessoas dizem, não julgue o livro pela capa. Ele julgou uma vez, ele comprou um livro aqui, é qual? Esse daqui é Gatilhos Mentais e Mindset, os dois. Ele julgou o livro pela capa, pensou, pô, capa bonita, o livro é bom, vou ler. Muitas pessoas aplicam isso inconscientemente nas pessoas. Vê um cara desarrumado, com uma roupa velha, sem relógio, sem um perfume cheiroso, aí pensa, esse aqui é pobre. Aí chega um cabo mais arrumado, de relógio e tal, aí diz, esse aqui é rico. Eu já vi isso no restaurante. Chegou dois caras ao mesmo tempo, um cara desarrumado, né, com um cara de pobre, e outro cara bem arrumadinho, bem engomadinho, cabelinho pulado, lambidinho, com relógio. Aí o cara pegou, tirou o cardápio da mão do cara que parecia pobre e deu o cardápio na mão do cara que parecia rico. Isso aqui ele julgou. Às vezes esse cara que parece ser pobre, ele é mais rico do que o cara que aparenta ser rico. Porque riqueza tá onde você não vê. Isso aqui é pô, é uma frase para tu levar para a vida. Riqueza tá onde você não vê. Então não julgue as pessoas pela aparência. Você tem que julgar as pessoas por quem elas são. Você pode ver que até os bilionários, né? Os milionários não, os bilionários, eles são no largado no meio da rua. Se vê Adam Sandler, aquele ator famoso, todo mundo conhece Adam Sandler, ele passa na rua, o cara só usa chinelo e moletom mesmo. Ele foi pro, como é a premiação lá? Como é o nome daquela premiação que dá lá o negócio? A premiação do Oscar lá, não sei como é o nome. O cara foi de moletom, cara. Foi com um moletom de capuz e tudo, todo largado, todo mundo chique, de paletó e tal. O cara tá largado de moletom. E também outro exemplo, aqui no Brasil, Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física da história do Brasil inteiro, e ele anda de metrô. Ele anda como se ele não fosse ninguém, sabe? Porque assim, um cara bilionário geralmente se preocupa com a segurança, só anda de carro blindado, com motorista. Ele não, ele vai de metrô, ele diz que nos tempos livres gosta de pegar um busão também, e pô, velho, o cara vive a vida dele normalmente. Mas assim, outro ponto que eu vou falar agora, ele, Luiz Barsi, gosta de pegar um busão. Ele disse que gostava de olhar as pessoas conversando. Hoje em dia, ele olha ao redor, tá todo mundo no celular, como você citou. Isso aí mudou muita coisa. E agora eu acho que seria interessante a gente falar sobre comunicação digital também, né? Que a gente tá falando isso agora, falando para uma câmera, que tem muitas pessoas mudando de vida usando a comunicação. Aí você fala, é dando palestra, fazendo discurso? Não, mano, é isso aqui, ó. É comunicação, falando com a câmera. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo porque eu disse a ele, a gente tem muitos insights, fica discutindo aqui um com o outro, mas assim, e pessoas que não têm para discutir, eu tenho irmão gêmeo, graças a Deus, eu posso discutir com ele, a mentalidade é quase a mesma, a gente estudou as mesmas coisas, lê os mesmos livros, mas e pessoas que estão sozinhas em casa e não tem as pessoas para conversar? Por isso que a gente teve essa ideia. Inclusive, muitas pessoas estão realmente mudando de vida por meio da comunicação digital, podemos chamar assim. Um cara liga uma câmera, grava um vídeo, postou, ele acredita que ninguém vai ver, mas acaba viralizando, né? Eu falei isso porque algumas pessoas, inclusive você que está aí assistindo, tem a ideia de produzir conteúdo também, mas fica com medo. Justamente aquele medo que eu falei. O que as pessoas vão pensar em mim? Ah, tal pessoa vai rir de mim. É sempre assim, cara. Todo mundo vai rir de você no início, mas depois vai dar aquele tapinha nas costas e vai dizer, pô, eu estudei com ele, hein? Ei, ele era meu amigo, cresci com ele na infância. Aí o cara diz, ei, vamos sair, me empresta um dinheiro, me ensina a ganhar dinheiro aí. Aí o cara diz, poxa, não era tu que tava rindo de mim, pô? Aí o cara vai lá e diz, não,
cresceu, ficou famoso, tá desumilde, tá com muito dinheiro, ficou desumilde, mudou quem ele era. Mas na verdade não, mano. Essa pessoa realmente, ela mudou. Ela saiu dos ambientes que ela convivia e agora tá em outro padrão de vida. Ela evoluiu, ela não quis ficar com aquelas pessoas de mentalidade pequena, que pensam pequeno, de pensamento negativo, porque ela se blindou desses pensamentos. Eu postei até um vídeo aqui no canal falando para você crescer no silêncio. Não conte os seus planos para as outras pessoas. Não é porque você vai contar, vai deixar de realizar, vai te zicar, sei lá, a pessoa vai ter inveja de você. Você está se blindando dos pensamentos negativos. Eu tenho um exemplo prático. Depois disso aqui, eu já aplicava esse conceito de crescer no silêncio. Mas eu provei isso na prática. Eu mudei de emprego, né? Já faz 8 meses que eu estou estagiando em um banco, mas eu trabalhava como jovem aprendiz em um cartório. E eu decidi sair, não aguentava mais, beleza. Eu fiz tudo no silêncio. Passei 3 meses em casa estudando para tirar minha certificação financeira. Fui aprovado, comecei a procurar emprego. Falei com o patrão, né, para começar a procurar emprego. Tive essa humildade para conversar com ele. Ele me liberou para mim fazer entrevistas quando fui selecionado. Mas, enfim, eu fui contratado por uma nova empresa, saí da minha, passei uma semana em casa, que era o tempo de virar o mês para começar a trabalhar no início do mês. Trabalhei o dia inteiro no meu novo emprego, somente após o expediente, de noite, quando eu cheguei em casa, foi que eu liguei para os meus familiares para dizer a notícia que eu tinha saído do emprego e começado em outro. E mesmo assim, teve gente que disse, você tá maluco? Tu trabalhava em um cartório, tu saiu porque tu quis, tu sabe, né? Aí eu peguei e disse, exatamente, eu saí porque eu quis. Porque, querendo ou não, o cartório tem um certo conforto. É aquele típico de empresa que você passa a vida inteira ali, se aposenta e acabou-se. As pessoas de antigamente não são como a gente, tem mente fechada. A ideia deles é a seguinte, fica numa empresa e passa o resto da vida nela. É assim que eles pensam. Para você ter ideia, eu fiz tudo isso no silêncio. E mesmo assim, quando já estava tudo certo, eles ainda disseram que eu fiz errado, que eu estava louco. Imagina se eu tivesse dito antes de fazer acontecer. Porque assim, cara, primeiro você vai ser taxado de louco, para depois ser taxado de gênio. Tá entendendo como é que funciona? Qualquer coisa que você fizer que não tá na linha formal, que não tá seguindo a manada, você vai ser taxado de louco. Fora da curva. Aí você tem medo de começar, mas cara, todo mundo tem seu começo. Eu não sabia falar assim do jeito que eu falo hoje. Eu gaguejava, falava muito rápido. Mas ao ter o hábito de gravar vídeos, eu parei de gaguejar, eu tô falando melhor. E a cada vídeo que eu gravo, eu melhoro ainda mais meu vocabulário e minha dicção. Eu acredito que comunicação, saber se comunicar, aprender com outras pessoas, como fazer amigos, como influenciar pessoas, esse livro é muito bom, cara. Você precisa ter essa habilidade aqui, não vou dizer dom, talento, porque qualquer pessoa consegue aprender comunicação, é treinável, certo? Então se você quer ter sucesso, se você quer ser uma pessoa fluente, você quer ter dinheiro, não importa, coloca aí no papel qual é o seu objetivo, porque eu acredito que independente do seu objetivo, você vai precisar se comunicar com alguém, certo? Você vai precisar falar melhor, ter uma dicção melhor, estudar outro idioma para falar com outras pessoas. É sempre comunicação. Então, independente do seu objetivo, você precisa ser uma pessoa comunicativa, saber se comunicar com as pessoas, transmitir as suas ideias. Agora que você falou em objetivo, você tem que ter um objetivo claro. Depois que você tem um objetivo, tudo fica nítido para você. Agora, se você não tem um objetivo, cara, você vai ficar rodando e não vai sair do lugar. Se você estabelecer, eu quero tal coisa, você foca, vai estudando, fazendo alguma coisa, fazendo acontecer até chegar naquele objetivo, que você sai do lugar. Mas sem objetivo, cara, você vai ficar só rodando e não sai do lugar. E coloca data. Coloca data é uma dica muito importante também. Você precisa colocar um prazo. Tipo, hoje agora, estamos finalizando o mês de junho de 2025. Ou seja, falta 6 meses para acabar o ano. Cara, 6 meses são mais do que suficientes para tu mudar a tua vida. Então deixa de desculpa. Pega aí um tema que tu gosta, começa a estudar sobre ele, aplica, coloca em prática. Quer produzir conteúdo? Produz conteúdo. Quer mudar de emprego? Muda de emprego. Tu tem 6 meses para mudar a tua vida. Tu tem 180 dias. Então coloca aí no papel o que você quer e coloca o prazo, 6 meses. Eu acredito que no final de 2025 tu vai estar comemorando o final de ano com a mudança da tua vida. 2026 vai ser um ano completamente diferente na sua vida. E eu acredito que nós já falamos demais, né? Vamos finalizar o vídeo aqui. Eu já falei, se você, independente do seu objetivo, que você quer desejar, você precisa ser comunicativo, certo? Agora, um guia prático para você realizar seus objetivos, você estabeleça o que você quer, beleza. Agora, se vamos dizer lá, meu objetivo até 2025, eu quero ser milionário. Opa, você está pensando muito grande, beleza, mas vamos lá. Você, em vez de estabelecer só esse objetivo grande, você estabeleça outros menores, outros pilares menores. Mini objetivos, vamos dizer assim.
Porque se você estipular o grande, você vai ficar, pô, cara, até final de 2025 tem que ficar milionário. Você vai se frustrar, cara. Você vai se frustrar e não vai sair do lugar. Aí o que você faz? Beleza, até final de 2025 eu tenho que ficar milionário, mas até mês que vem eu tenho que ganhar mais de 2.000 por mês. Você vai aos pouquinhos, você vai evoluindo aos pouquinhos, mini metas. Você vai conquistando mini metas. Aí você, eita, porra, esse mês eu bati 2.000 no mês que eu queria. Já risca lá, ó, confere. Aí você diz, ó, já fica mais animado, porque conquistei uma mini meta. Aí fica mais animado para bater a meta principal, tá entendendo? Porque se você não botar essas mini metas, você vai só passando o tempo e dizer, pô, cara, falta 3 meses para terminar a meta e eu não tô nem perto, não sei o que, você vai se frustrar. Então faça o que eu tô falando que vai ficando mais fácil. Eu vou exemplificar o que ele disse, para você não confundir, porque ele falou aqui, eu quero ser milionário. Tu tem 6 meses para ficar milionário. Não existe dinheiro fácil. Se tu tá ganhando dinheiro fácil, tá errado, entendeu? O que ele quer dizer é você criar micro hábitos. Eu citei o hábito da leitura. Eu quero ler, mas eu não consigo ler um capítulo por dia, eu não consigo ler 10 páginas. Começa com uma, depois vai com 2, depois vai com 5, depois vai com 10, porque tu vai se acostumando com aquilo e tu só precisa de 15 dias para criar um hábito. Tu fez aquela coisa por 15 dias, tu vai conseguir ter um hábito, tu vai conseguir fazer isso aqui com facilidade, obrigação todos os dias. Isso que ele falou agora, ele aprendeu no livro Hábitos Atômicos, beleza? Então, cara, se tu não lê, cara, pelo amor de Deus, você vai melhorar sua dicção, seu vocabulário, seu pensamento, sua mentalidade, é conhecimento infinito, cara. Muitas pessoas colocam as experiências que ela teve em vida escrito, em livro. Então, você não tem a oportunidade de conhecer Dale Carnegie, o dono desse livro. Não sei nem, acho que ele está vivo, né? Não sei se ele morreu. Talvez você não tenha a oportunidade de conhecer ele em vida, mas você tem a oportunidade de ler as experiências dele em vida aqui, cara, nesse livro. Tá entendendo? Para terminar um insight que eu não cheguei a completar, porque ele falou de objetivo muito grande. Cria os seus micro hábitos, mas não confunda micro hábitos com você pensar pequeno. Exatamente. Porque pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, cara. Então eu acredito que pensar pequeno é arrogância. Porque eu vou pensar, não, eu preciso ganhar 2.000 por mês, eu recebo um salário mínimo. Pô, velho, pensa em ganhar 5, depois tu passa para 10. É assim que você consegue atingir os seus objetivos sem se frustrar, como ele falou. Mas enfim, nós já falamos muito aqui, eu acredito que o vídeo já está muito longo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like para que ele possa atingir mais pessoas. Se inscreve aqui no canal também, vou deixar o canal de Renan aqui na descrição. Ele é atleta, posta vídeos sobre academia, sobre corrida, hábitos também. Cara, mentalidade incrível, confere lá, beleza? Ative o sininho aqui no canal para você não perder nenhum vídeo e compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que está querendo aprender mais sobre comunicação também, né? Quer mais vídeos como esse? Faz com o inscrito dele que comentou. A gente só está fazendo esse vídeo porque ele comentou. Se você quer saber algum assunto aí específico, comenta aqui embaixo o que você quer fazer. Qualquer coisa, Raul já faz um vídeo desse aí também. Se quiser minha participação novamente, comenta aí. E é só comentar aí que ele vai ler e vai fazer o vídeo, fechou? Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Valeu.